Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vencedores. Apostou tudo o que tinha no futuro de centenas de crianças abandonadas. Investiu em algo que não lhe traz retorno financeiro. Ver o sorriso de todas as crianças diz ser um presente de Deus. Conhece a história de Frank Cassule, o mentor do projeto social Pequena Semente, também conhecido como Centro de Acolhimento Mãe Grande. Pode vir a ser um campeão de basquete amanhã. O pequeno André veio parar ao orfanato porque os seus familiares não têm possibilidades de o sustentar. O tio Frank é mais do que um pai para ele. O tio Frank, por mim, representa-me uma bênção, porque ele está a me cuidar, está a me dar um futuro próspero. Quem lhe conhece e partilha do mesmo coração há anos não o chama de vencedor. Coloca-o na categoria de homens de honra maior. Porque com o trabalho que ele faz e ao tempo que ele faz esse trabalho, só mesmo um herói consegue. Porque nós sabemos que neste país é um bocadinho complicado trabalhar nessa área, principalmente porque são áreas que não têm rendimento próprio e carecem e vivem mesmo de doações, de boa vontade. Então, ele não tem isso. Tem de forma muito esporádica, não tem uma coisa certeira. Olha, dia X, mês X, está tudo bem, não há abastecimento. Ele vive assim na esperança de quem vai dar, quem vai trazer. Então, não é fácil. Ele tem servido e desejado. Ele vê-se e deseja-se mesmo que é para poder alimentar aquelas crianças. Eu acompanho esse trajeto do tio Frank desde mesmo que ele começou. Mãe Grande é o nome do orfanato. Não foi por acaso a escolha da denominação. Isso até começou mesmo com a mãe é que recebia crianças ali da comunidade, das mães dungueiras que iam trabalhar e deixavam ali os filhos. Mas como eram bem cuidados os filhos, as mães até, umas já saíam das zungas, já nem iam buscar os filhos. E o tio Frank, quando chegasse ali, mãe, então, como é as crianças? Não, as mães deixaram. Então o seu Frank também foi se afeiçoando àquela situação, àquelas crianças, e teve a ideia mesmo de criar um centro para crianças da comunidade e não da comunidade, com e sem pai, com e sem família. Então ele começou mesmo a partir do Kikolo, que é o quintal da Mãe Grande, como a família diz que é a mãe dele mesmo, e depois conseguiu construir aqui, por meio de ajudas e não sei o quê, conseguiu construir aqui o centro, que é a Pequena Semente aqui no Kifangondo. Mãe Grande era senão mais a mãe do reverendo Cassule, que foi daí que parte o projeto, que vivia sozinha, no meio do Kikolo. E como naquela zona houve uma época em que havia muitas acusações de feitiçaria para as crianças, havia muitas crianças acusadas de feitiçaria e o pastor achou por bem recolhê-las, eram desamparadas essas crianças por parte das suas famílias, e o pastor achou por bem recolhê-las e servia de alento para a mãe que vivia sozinha. E assim a Mãe Grande, que é a mãe do reverendo, foi cuidando destas crianças. Nunca foi fácil. Houve momentos bastante difíceis, mas nas palavras de um dos primeiros amigos do projeto, a força do tio Frank vem do amor do Deus que ele carrega. Já venho acompanhar a Pequena Semente há mais de 12 anos, portanto, durante este percurso todo, entre os altos e baixos, houve sempre esta conversa de que está difícil, de que não está, mas que, na verdade, depois tem aquela força suprema, a força de Deus que ajuda-nos a caminhar, que dá sempre forças para continuar. Mas as desistências aparecem por causa das diferentes dificuldades que aparecem, as diferentes necessidades que há, e as necessidades às vezes não são supridas a tempo todo. Temos ali crianças que carecem de várias necessidades, têm fome, crianças que ficam doentes e etc. E quando se bate as portas daqueles que podem ser os nossos parceiros, aqueles que podem ajudar a Pequena Semente, as respostas nem sempre são aquelas esperadas, o que enfraquece muitas das vezes a motivação da pessoa a continuar. Mas como já disse, a caridade é mesmo assim, a caridade é sofredora, então aceita o desafio e que faz então perseguir o caminho, continuar a caminhada. Os valores do nosso personagem vieram da família. Embora tenha experimentado desde a infância adversidades, levou sempre consigo
a educação de berço. Na minha família, tínhamos um desígnio. Eu acho que, e é aqui onde eu vejo, olho que a pirâmide dos hábitos e costumes, a pirâmide daquilo que as nossas realidades foram invertidas, dentro de uma perspectiva, olhando dentro da minha casa, na minha família, porque na minha família o irmão do pai não era tio, ou não é tio, é pai. E a irmã da mãe não é tia, é mãe. E nós tínhamos aquilo, pai grande, pai pequeno. Então, quando comecei a compreender que hoje em dia levou-me a fazer a formação em antropologia cultural para tentar compreender o órfão. O que é isso, ser órfão? Porque eu fui órfão do pai, mas eu sempre tinha o vocábulo pai. Chamava os pais dos outros de pai. Então, fisicamente não conhecia o meu pai, não é? Para receber dele o carinho e o amor, mas eu recebi o amor e o carinho de outros pais. Caí na onda da solidariedade com a pequena semente, que começou no quintal da minha mãe. Se alguém hoje me diz, olha, Frank, você quer fazer um orfanato, ou querias fazer um orfanato, vai ser como os ingleses dizem, never, 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 never. Não é? Nunca estava na minha cabeça que eu ia criar um orfanato. E porque o orfanato não foi projetado, desenhado no papel, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Surgiu assim, uma decisão de uma área de especialização que eu tenho em termos de teologia, que é o Pastoral Care Counseling, que é o cuidado pastoral para as famílias. E comecei com muita visita domiciliar. E nesta eu choquei-me com aquilo que o país viveu, a criança feiticeira. É? E é tão interessante olhar nisso, porque hoje em dia esses meninos estão grandes, reintegrados, e saber que elas eram feiticeiras naquela altura, eu levei-os até o Cacoaco. O Cacoaco na altura não tinha um centro, e em situações muito críticas, porque eles estavam com as mãos queimadas, que era a forma de fazer com que ele pudesse confirmar que realmente era feiticeiro. Mas alguma coisa ficou em mim preso. Quando perguntei, depois de ter levado o menino, quando perguntei, você é feiticeiro? E ele disse assim para mim, ele disse sim, sou feiticeiro. E assim um bocadinho de forma intelectual, que eu perguntei, mas feiticeiro como? O tio diz que eu voo à noite, nós voamos à noite, nós acordamos, o tio diz que eu vou à noite. Assumi logo que aqueles meninos estavam a ser apelidados, não eram feiticeiros. O apresentador de televisão Kitengo Kunga foi trazido ao projeto por um anúncio que passou na estação onde trabalha. Uma vez o tio Frank esteve na televisão e ia falar sobre o projeto. E há uma colega, que é a Yolanda Viegas, chamou-me, Quitas, ela tem sempre as ideias e eu a prática, então a gente une e vai para frente. Quitas, tem aí um centro e que um senhor estava a falar, vamos lá procurar o senhor e ajudar. Disse, na boa, fomos. Mano, vou-te ser sincero, não tinha letreiro. Passamos quase 12 horas a procurar, mas a nossa vontade era tão grande e a motivação que quase íamos embora quando alguém disse, vamos procurar mais um bocado. Eram já 12 horas, chegamos aí, eram 7 e tal, procuramos, era eu, a Yolanda, Samori e o Sérgio, Mauro. No Kikolo ainda, no Kikolo. E procuramos, foi assim que encontramos, porque o pessoal também não conhecia. Olha, com muita alegria, encontramos o centro, conversamos desde aquela data, estamos com o centro até hoje. Foi emocionante vermos o tributo que as crianças prestam ao pai ou ao tio Frank, como carinhosamente chamam alguns dos pequeninos. É possível que o amor que transmite seja resultado do que viveu na infância. Cresci órfão de pai, não conhecia meu pai. Tive uma lida na casa dos pais dos outros e compreendi que o fato de não ter o pai biológico, bebi o amor do pai dos outros e sempre a expressão pai nunca fugia da minha realidade.
tive a sorte de batalhar muito, porque uma das minhas naturezas, talvez característica do signo, eu sou muito persistente. Eu não desisto facilmente. Em outras palavras, eu olho sempre numa passagem bíblica que diz que tudo posso naquele que me fortalece, então eu gosto de desafiar o impossível. Sua esposa é a principal parceira e incentivadora do projeto. Revelou o significado que cada uma dessas crianças representa para a família. Para mim, uma alegria e me põe mais mãe, né? Imagino ser mãe dessas crianças todas, uma felicidade muito, muito grande, que é impossível até às vezes de contar. Só vê-las rir é uma grande satisfação. Mesmo na minha empresa, às vezes me dizem algumas pessoas, mas o que é que vocês ganham com esse centro? Vocês gastam muito? Não tem nada de rendimento, mas tem muito. Vê-las sorrir é uma grande satisfação por nós. É para esse projeto que abraçou desde julho de 2004 que vive. Por ele, experimenta tristezas e alegrias todos os dias. É quase impossível, com os rendimentos que tem e com os poucos apoios que recebe, suprir as necessidades dessas crianças. O seu passado lhe inspira a crer em dias melhores. Eu já fiz tudo um pouco na minha vida. Eu acho que comecei a trabalhar aos 14 anos de idade. Já fui alfaiate, fui enfermeiro, fui professor, já fui zongueiro, não é? Eu vendi peixe na Umpata para sobreviver na altura no Lubango. Vendi goiaba, maçã e laranja em Benguela, no Caponte, para sobreviver porque era estudante no Lubango sem família. Recordo-me de grandes desafios da minha vida, não é? Matabichei milho com chá e pronto, vendi tabaco, não é? Quer dizer, foram desafios na minha vida que é uma história interessante, é uma grande biblioteca. E graças a Deus, a oportunidade que a igreja me concedeu, a oportunidade de ter pisado, digo, quase parte do planeta Terra, porque vivi em África, vivi na Europa, vivi na América, visitei países e países, tive vários contextos de vida e voltei para a minha terra e não sei, mas pronto, eu acho que era momento de vir para casa. A minha mãe já estava cansada e foi ali que comparei a minha trajetória, né? De alfaiate para enfermeiro como professor. E como fui professor ainda foi muito interessante, né? Nós entramos numa fase, e também já fui militar, né? Claro, militar todo era rasgado, fugia. Eu recordo-me que a última vez que fui levado foi no Sassacar, fui recrutamento no Sassacar e aprendi a nadar mesmo com medo dos crocodilos para atravessar para o outro lado e poder fugir e voltar para Luanda. Voltei ao país com um desafio de servir a terra e de forma milagrosa, eu creio que de forma milagrosa, lancei-me à solidariedade. Hoje já colhe alguns dos resultados. Os pequeninos conseguem contar o que ganharam vivendo no orfanato. Aprendi a cantar, aprendi novos hinos, aprendi brincadeiras com meus irmãos. A palavra de Deus, o que é que você aprendeu? Aprendi a consultar a Bíblia, porque antes eu não sabia. E gosto muito. Provérbio 10. Não sei muito explicado o que diz, mas diz que o homem, como é tão feliz o homem que não vai atrás das opiniões erradas. Com 120 crianças vindas de várias localidades do país, há por aqui histórias de alguns que vieram trazidos pelos próprios pais. Outros foram encontrados na rua. Acabei descobrindo que esse maltrato não era visível aos filhos nucleares. Eram os netos, os sobrinhos, os primos. Depois apareceu um outro surto, que recordam-se que pessoas já bem posicionadas na cidade de Luanda iam para os interior e buscavam uma menina para vir em casa. E eles transformavam essas meninas numa pequena babá, limpa a sala, limpa chão.
Então foi ali que a minha cabeça virou. E comecei a compreender que o meu ministério não estava num púlpito, mas sim num púlpito social. Para resumir o seu pensamento sobre solidariedade, Kitengo Kunga deixou a seu jeito uma mensagem para refletir. O exemplo prático é carro. Quando o carro avaria, você anda a pé. E quando você atravessa a estrada, lembra, você reclama, o carro não para na passadeira, mas quando você está dentro do carro como automobilista, você também não para. Quando você é peão, reclama. Quando é automobilista, não para. Então devemos olhar para os dois lados. Para quem não tem e quando nós temos. Saber dividir, saber partilhar. Vou voltar a repetir. Ninguém é tão pobre que não pode dar, nem tão rico que não pode receber.